Pires não deixou qualquer sugestão sobre a identidade dos cartógrafos que haviam produzido os mapas mais antigos. Em 1963, contudo, o professor Hapgood propôs uma solução nova e instigante para o problema. Argumentou ele que alguns mapas básicos que o almirante usara, em especial os que se supunha terem sido produzidos no século IV a.C., haviam se baseado em fontes ainda mais antigas, que, por seu lado, teriam se baseado em fontes básicas de uma época ainda mais recuada na antiguidade. Havia, afirmou ele, prova irrefutável de que a Terra fora extensamente mapeada, antes do ano 4000 a.C., por uma civilização até então desconhecida e ainda não descoberta, dotada de alto grau de progresso tecnológico. Parece, concluía ele, que informações exatas foram transmitidas de um povo a outro. Ao que tudo indica, as cartas tiveram forçosamente origem em um povo desconhecido, tendo sido passadas adiante, talvez pelos minoanos e os fenícios, famosos, durante 1000 anos ou mais, como os maiores navegadores do mundo antigo. Temos prova de que, reunidos e estudados na grande biblioteca de Alexandria, Egito, compilações dos mesmos foram feitas por geógrafos que lá estudaram. Com início em Alexandria, de acordo com a reconstrução de Hapgood, cópias dessas compilações e alguns mapas básicos originais foram levados para outros centros de saber, notadamente Constantinopla. Finalmente, quando Constantinopla foi ocupada pelos venezianos durante a Quarta Cruzada, em 1204, os mapas começaram a chegar às mãos de marinheiros e aventureiros europeus. A maioria desses mapas era do Mediterrâneo e do Mar Negro. Sobreviveram, porém, mapas de outras áreas. Incluíam eles mapas das Américas e dos oceanos Ártico e Antártico. Torna-se claro que os antigos exploradores viajavam de um polo a outro. Inacreditável como possa parecer, a prova, ainda assim, indica que alguns povos antigos exploraram a Antártida quando suas costas estavam livres de gelo. É claro, também, que dispunham de um instrumento de navegação para determinar acuradamente as longitudes que era imensamente superior a qualquer coisa possuída pelos povos dos tempos antigos, medieval ou moderno até a segunda metade do século XVIII. Essa prova, de que houve uma tecnologia desaparecida, sustenta e dá credibilidade a numerosas outras hipóteses sobre uma civilização perdida, em tempos remotos. Estudiosos conseguiram refutar a maioria das alegadas provas, mostrando que eram apenas mitos, mas aqui temos prova que não pode ser refutada. A prova requer que todas as demais provas apresentadas no passado sejam reexaminadas com mente aberta. O mapa mostra a costa ocidental da África, a costa oriental da América do Sul, parte do Caribe e a costa norte da Antártida e suas ilhas. A despeito do respeitado endosso de Albert Einstein, ver a seguir, e não obstante o reconhecimento posterior de John Wright, presidente da Sociedade Geográfica Americana, de que Hapgood formulou hipóteses que exigem mais exames, nenhuma pesquisa científica ulterior foi realizada sobre esses antigos e estranhos mapas. Além do mais, longe de ser aplaudido por dar uma nova e séria contribuição ao debate sobre a antiguidade da civilização humana, Hapgood, até sua morte, foi esnobado pela maioria de seus colegas, que vazaram a discussão a que lhe submeteram a obra no que alguém descreveu acuradamente, como sarcasmo flagrante e injustificado, escolhendo aspectos banais e fatores não suscetíveis de verificação como bases para condenação, procurando, dessa maneira, evitar as questões básicas. Um homem à frente de seu tempo. O falecido Charles Hapgood ensinou história da ciência no King's College, New Hampshire, Estados Unidos. Ele não era geólogo nem historiador da antiguidade. É possível, no entanto, que gerações futuras lembrem-se dele como o homem que abalou os alicerces da história mundial. E também de um grande pedaço da geologia. Albert Einstein foi um dos primeiros a compreender esse fato, quando deu o passo sem precedentes de contribuir com o prefácio para um livro de Hapgood escrito em 1953, alguns anos antes de ele iniciar a investigação do mapa de Pires.
A ideia expressada no livro de 1953 de Hapgood é uma teoria geológica global, que explica elegantemente como e por que grandes regiões da Antártida permaneceram livres de gelo até o ano 4000 a.C., juntamente com numerosas outras anomalias encontradas na ciência da Terra. O argumento, em suma, é o seguinte. Durante esse suposto movimento da Antártida na direção sul, ocasionado pelo deslocamento da crosta terrestre, o continente tornou-se gradualmente mais frio, formando-se uma calota polar que se expandiu irresistivelmente durante milhares de anos, até chegar às atuais dimensões. Detalhes adicionais da prova que sustenta essas ideias radicais constam da parte 8ª deste livro. Geólogos ortodoxos, no entanto, permanecem relutantes em aceitar a teoria de Hapgood, embora ninguém tenha provado que ela estava errada. E a teoria provoca numerosas perguntas. Entre elas, a mais importante é a seguinte: que mecanismo concebível poderia exercer uma força suficiente sobre a litosfera para precipitar um fenômeno de tal magnitude, como o deslocamento da crosta? Ninguém melhor como guia do que Einstein para sumariar as descobertas de Hapgood. Nas regiões polares, há uma acumulação constante de gelo, mas não distribuída simetricamente em torno do polo. A rotação da Terra atua sobre essas massas assimetricamente depositadas e produz momento centrífugo, que é transmitido à crosta rígida da Terra. O momento centrífugo, em aumento constante, produzido dessa maneira, dará origem, quando atingir um certo ponto, a movimento da crosta da Terra por cima do resto do corpo do planeta. O mapa de Piri-Reis parece conter prova adicional surpreendente em apoio da tese de uma glaciação geologicamente recente de partes da Antártida, em seguida a um súbito deslocamento. Ele realmente aconteceu, com cerca de 3.000 quilômetros, na direção sul, da crosta terrestre. Além do mais, uma vez que esse mapa só poderia ter sido desenhado antes do ano 4000 a.C., são notáveis suas implicações para a história da civilização humana. Supostamente, antes do ano 4000 a.C. não havia qualquer civilização segundo todos os eruditos de todas as disciplinas ensinadas em todas as universidades do planeta. Correndo algum risco de uma simplificação excessiva, o consenso acadêmico, e imbecilizante, é, em termos gerais, o seguinte. 1. A civilização atual desenvolveu-se inicialmente no crescente fértil do Oriente Médio. 2. Esse desenvolvimento começou após o ano 4000 a.C. e culminou no aparecimento das mais antigas civilizações autênticas, Suméria e Egito, por volta do ano 3000 a.C., seguido logo depois por outras civilizações no Vale do Indo e na China. 3. Um dos calendários mais antigos é o do povo hebreu, que principia em setembro de 3761 a.C., que marca o início da história do povo hebreu. Cerca de 1500 a.C. a civilização decolou espontânea e independentemente, nas Américas. 4. Desde o ano 3000 a.C. no Velho Mundo, e mais ou menos no ano 1500 no Novo Mundo, a civilização evoluiu ininterruptamente na direção de formas cada vez mais refinadas, complexas e produtivas. Em consequência, e especialmente em comparação com a nossa, todas as civilizações antigas, e todas as suas obras, devem ser compreendidas como essencialmente primitivas. Os astrônomos sumerianos sentiam pelos céus um respeito anticientífico, e até as pirâmides do Egito e no Yucatán, no México, teriam sido construídas por primitivos com conhecimentos tecnológicos. A prova, sob a forma do mapa de Piri-Reis, parece desmentir tudo isso. Piri-Reis e suas fontes. Nos seus dias, Piri-Reis foi figura bem conhecida. Não há a menor dúvida sobre sua identidade histórica. Almirante na Marinha de Guerra dos Turcos Otomanos, participou, em meados do século XVI, não raro no lado vencedor, de numerosas batalhas navais. Era, além disso, considerado especialista nas terras do Mediterrâneo, e escreveu um livro de navegação famoso, o Kitab-i-Barrié, onde constava uma descrição completa das costas, ancoradouros, correntes, baixios, pontos de desembarque, baías e estreitos dos mares Egeu e Mediterrâneo. A despeito de uma carreira ilustre,
caiu no desagrado de seus senhores e foi decapitado no ano 1554 ou 1555 d.C. Os mapas básicos usados por ele para desenhar o mapa de 1513 estiveram, com toda probabilidade, arquivados inicialmente na Biblioteca Imperial, em Constantinopla, a qual se sabe que o almirante tinha acesso privilegiado. Essas fontes, que podem ter sido trazidas ou copiadas de centros de saber ainda mais antigos, não existem mais ou, pelo menos, não foram encontradas. Não obstante, foi na biblioteca do velho Palácio Imperial que, em data tão recente quanto 1929, alguém redescobriu o mapa de Piri-Reis, pintado em pele de gazela e enrolado, em uma empoeirada prateleira. Como o confuso Ohlmeyer reconheceu na carta escrita a Charles Hapgood em 1960, o mapa de Piri-Reis mostrava a topografia subglacial, o verdadeiro perfil da terra da Rainha Maud, na Antártida, por baixo do gelo. Esse perfil permaneceu inteiramente oculto desde o ano 4000 a.C., quando foi coberto pelo lençol de gelo em expansão, até ser revelado, mais uma vez, como resultado de extenso levantamento sísmico da região, efetuado em 1949 por uma equipe científica de reconhecimento britânico-sueca. Se Piri-Reis tivesse sido o único cartógrafo com acesso a essas informações anômalas, seria errôneo dar qualquer grande importância ao mapa. No máximo, poderíamos dizer, talvez ele seja importante, mas, também, talvez seja apenas uma coincidência. O almirante turco, porém, não foi o único a ter acesso a esse conhecimento geográfico aparentemente impossível e inexplicável. Seria inútil especular ainda mais do que Hapgood já fez, isto é, se a corrente subterrânea poderia ter conduzido e preservado esse conhecimento através das idades, transmitindo fragmentos dele de uma cultura a outra, de uma época a outra.